Importante que você conheça os números. Para quê? Para que você possa tomar melhores decisões. Eu preciso saber qual que é a lucratividade da minha empresa. Eu preciso saber quanto que a minha empresa fatura por mês, quais são as despesas que eu tenho, qual que é a margem que isso me gera. Então, são números importantes para você tomar decisões. Quanto que eu preciso faturar no meu negócio? Quantos clientes entram na minha empresa? Quanto que eu vendo? Então, assim, são números importantes para você conhecer e tomar as melhores decisões. Não confunda as contas da empresa com as contas pessoais. Por quê? Porque você perde o controle. Você não sabe se a empresa realmente está dando lucro ou não. Você não sabe, você não consegue controlar muitas vezes o estoque. É importante que você tenha um prolabore. Então não abra mão desse prolabore. O prolabore vai ser a sua renda, e essa renda no sentido seguinte, é a renda que você tem, é como se você fosse pagar alguém para fazer o que você faz dentro da sua empresa hoje. Por exemplo, eu faço tudo na minha empresa. Tá, beleza, mas vamos dizer que seria um gerente. Quanto que você pagaria para um gerente dentro da tua empresa hoje? Eu pagaria 5 mil. Estou chutando aqui. Eu pagaria 5 mil. Então, 5 mil é o seu Prolabore. Por quê? Porque quando você for contratar um gerente, aquele valor do Prolabore, você já tem ele nas suas despesas. Né? Beleza. O Prolabore é o quanto você paga para você, no caso, você está fazendo uma função dentro da sua empresa. Então, é o quanto você pagaria para alguém fazer aquela função. E não distribua os lucros mensalmente. O lucro é o seguinte: o lucro é o quanto o sócio vai ganhar, o dono da empresa vai ganhar por ser dono daquela empresa. Então, a lucratividade é o seu ganho por ser dono do negócio. E não distribua mensalmente, porque contabilmente ele não é correto. Você precisa colocar a cada 3 meses, porque daí você pode fazer talvez como uma doação. E aí, hoje ainda não tem imposto sobre isso. Se você tirar mensalmente, ele vai contabilizar lá como um prolabore. E aí, isso pode ter juros, impostos que você vai pagar lá. Então, é melhor fazer dessa forma, como distribuição de lucros. Converse com o seu contador aí para entender um pouco mais também. Então, assim, deu lá a lucratividade do meu negócio, é um ganho do sócio. Eu falei do Prolabore, 5 mil. Beleza. Mas eu não consigo sobreviver com 5 mil. Beleza, mas isso é o quanto você pagaria para alguém cumprir aquela função. O restante você vai ganhar na lucratividade do teu negócio. O dono da empresa, ele tem lucro, né? Isso é a divisão que você vai fazer. Tem 3 sócios, beleza? Então faz a divisão do lucro entre os 3 sócios. A gente até sugere que um percentual do lucro seja reinvestido na própria empresa. Por exemplo, eu tenho 2 sócios. Então, 30% do lucro para um sócio, 30% para outro e 40% reinveste na empresa, ou 40, 40, 20. Isso é você que vai definir. Mas que você pegue da lucratividade e reinvista na tua empresa para que ela possa crescer também. Beleza? Então, o lucro é a remuneração dos sócios. O prolabore é o quanto você ganha por fazer uma função dentro da tua empresa. E isso que eu estou falando é gerencial. Por quê? Porque a contabilidade ela vai te dizer assim, eu preciso colocar um prolabore lá no sistema. Aquele prolabore é contábil. Geralmente se coloca um salário mínimo, porque sobre aquele prolabore é o que é feito os impostos. E a divisão de lucros, por isso que também você precisa dividir a distribuição. A gente fala que é um ano, porém, para o pequeno negócio, um ano demora muito tempo. Então, que seja em 3 meses, mas não mensal, para que você possa fazer essa distribuição. Mas eu não consigo separar minhas contas e tal. Pelo menos nesse momento, saiba o que é prolabore, saiba o que é divisão de lucros, saiba o que é da empresa e o que é seu. Porque muitas vezes a gente acha que a empresa não é lucrativa, mas
o sócio, existe o CPF rico e o CNPJ pobre, ou ao contrário, o CNPJ rico e o CPF pobre. Mas não existe o CPF-NJ, pelo menos eu não conheço, o CNPF eu também não conheço. Então, por isso que é importante você dividir as contas. Porque o que é da empresa, o que é seu é seu. Aí a tua empresa ela começa a ficar mais profissional. Ela começa a ter uma gestão. Você consegue controlar a gestão financeira da tua empresa. Invista em um colchão de segurança. O que é o colchão de segurança? É guardar o dinheiro debaixo do colchão? Não. É você ter um colchão de segurança em torno. Se a gente for falar a parte de conhecimento, é em torno de 6 meses das suas despesas fixas. Mas como eu falei, o pequeno negócio ele tem uma realidade um pouco diferente. Não é fácil a gente deixar guardado o valor da despesa fixa. Porque o colchão de segurança é o seguinte, se eu não vender nada, eu tenho aquele valor que vai manter o meu negócio. Então comece um mês de colchão de segurança. Depois você vai aumentando aquele colchão. Mas se você não tem colchão de segurança, comece com um mês. Porque se você ficar um mês sem vender nada, tua empresa ela anda, ela fica tranquila, né? Então, invista um colchão de segurança, porque não é guardar você perde valor, é investir, porque aí você consegue rentabilizar aquilo. Mas não invista no longo prazo esse colchão de segurança, porque se você precisar de imediato, você tem aquele valor, tem como retirar ele. E não dependa de um único cliente. É complicado quando a gente fica na mão de um cliente, porque se acontece qualquer coisa com aquele cliente, isso reflete totalmente em você. A gente tem um exemplo aqui de um cliente nosso que ele era fornecedor da Ford e aí a Ford fechou a fábrica aqui, em contrapartida a empresa dele desandou, né? Porque aí ele perdeu o único cliente que ele tinha. Então não dependa de um único cliente, abra, multiplique, né, os seus clientes. Porque um único cliente, se acontecer qualquer coisa com ele, isso afeta totalmente a sua empresa.